Capítulo 11. O subconsciente. Em Minta. Você verá como o subconsciente espera, qual gigante adormecido, para apoiar todos os planos e propósitos. Finalmente, você poderá encher o subconsciente com pensamentos positivamente dirigidos que lhe trarão tudo o que deseja na vida. O subconsciente é constituído de um campo de consciência, em que cada impulso de pensamento que alcança o consciente por qualquer dos 5 sentidos é classificado e arquivado, e do qual se pode consultar ou retirar como cartas de um fichário. Recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos. De qualquer natureza, você pode plantar voluntariamente em seu subconsciente qualquer plano, pensamento, propósito que deseje traduzir em seu equivalente físico ou monetário. O subconsciente age primeiro nos desejos dominantes, que se misturam aos sentimentos emotivos, como a fé. Considere isso em conexão às instruções dadas no capítulo do desejo. Para dar os 6 passos ali indicados e as instruções constantes do capítulo sobre a criação e execução de planos, entenderá então a importância do pensamento transmitido. O subconsciente trabalha dia e noite por um método de procedimento desconhecido ao homem. O subconsciente retira a força da inteligência infinita para ter o poder com que voluntariamente transmuta desejo em seu equivalente físico, usando sempre os meios mais práticos para conseguir esse objetivo. Não se pode controlar inteiramente o subconsciente, mas pode-se voluntariamente entregar-lhe qualquer plano, desejo ou propósito que você deseja transformar em forma concreta. Leia novamente as instruções para usar o subconsciente no capítulo da autossugestão. Há provas em quantidade para apoiar a crença de que o subconsciente é o elo que liga a mente finita do homem à inteligência infinita. É o intermediário por meio do qual se pode utilizar as forças de inteligência infinita, à vontade. Só ele contém o processo secreto pelo qual os impulsos mentais são modificados e transformados em seu equivalente espiritual. Só ele é o meio pelo qual a oração pode ser transmitida à fonte capaz de responder à oração. Subtítulo: A primeira criação deve ser o pensamento. As possibilidades de esforço criador ligadas ao subconsciente são estupendas, imponderáveis e inspiram-se no respeito. Nunca aborda a discussão do subconsciente sem uma sensação de pequenez e inferioridade, devida talvez ao fato de que todo o estoque de conhecimento humano sobre o assunto é tão lamentavelmente limitado. Depois de aceitar como realidade a existência do subconsciente e compreender suas possibilidades como meio de transmutação do desejo, em seu equivalente físico ou monetário, você compreenderá o significado total das instruções dadas no capítulo do desejo. Compreenderá também porque foi repetidamente advertido a tomar seus desejos claros e escrevê-los. Entenderá ainda a necessidade de persistência ao levar ao termo as instruções. Os 13 princípios são os estímulos pelos quais você adquire a capacidade de alcançar e influenciar o subconsciente. Não desanime se não conseguir na primeira tentativa. Lembre-se de que o subconsciente só poderá ser dirigido voluntariamente pelo hábito, sob a orientação dada no capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo de dominar a fé, seja paciente e seja persistente. Inúmeras afirmações, constantes nos capítulos sobre a fé e a autossugestão, serão aqui repetidas em benefício do subconsciente. Lembre-se de que o subconsciente funciona voluntariamente, quer você faça um esforço para influenciar, quer não. Isso naturalmente lhe sugere que pensamentos de medo, pobreza e todos os pensamentos negativos servem de estímulo ao subconsciente, a não ser que você domine esses impulsos e lhe forneça alimento mais apetecível para se banquetear. O subconsciente não permanece ocioso se você deixar de plantar desejos no subconsciente. Ele se alimentará de pensamentos que lhe cheguem por negligência. Já explicamos que impulsos de pensamento, tanto negativo como positivo, estão continuamente chegando ao subconsciente, das 4 fontes mencionadas do capítulo sobre a transmutação sexual. Por enquanto, basta lembrar que você vive diariamente em meio a todas as espécies de impulsos de pensamento, que alcançam o subconsciente sem o seu conhecimento.
Desses impulsos, uns são negativos, outros positivos. Você está empenhado agora em tentar fechar o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar voluntariamente o subconsciente através de impulsos positivos de desejo. Quando você o conseguir, terá a chave que abre a porta do subconsciente. Além disso, controlará a porta tão completamente que nenhum pensamento indesejável poderá influir o subconsciente. Tudo que o homem cria começa em forma de impulso de pensamento. O homem nada cria sem antes concebê-lo em pensamento. Com o auxílio da imaginação, os impulsos de pensamento são reunidos em planos. A imaginação, estando sob o controle, pode ser usada para a criação de planos e propósitos que levam ao sucesso, na ocupação escolhida. Todos os impulsos de pensamento destilados à transmutação, em seu equivalente físico, plantados no subconsciente voluntariamente, devem passar pela imaginação e misturar-se à fé. A mistura da fé com o plano de propósito destinado à submissão ao subconsciente só pode ser feita através da imaginação. Dessas observações, você concluirá prontamente que usar o voluntário do subconsciente exige a coordenação e aplicação de todos os princípios. Subtítulo: Como sujeitar as emoções positivas? O subconsciente é o mais suscetível à influência dos impulsos de pensamento, misturado ao sentimento ou à emoção, do que aos que se originam somente da parte racional da mente. Na verdade, há muitas provas para apoiar a teoria de que apenas os pensamentos emocionalizados têm qualquer influência da ação sobre o subconsciente. É fato notório que a emoção e o sentimento governam a maioria das pessoas. Se é verdade que o subconsciente reage com mais rapidez e mais portamente influenciado por impulso de pensamento, bem misturado às emoções, é essencial familiarizar-se com o mais importante das emoções. Há 7 emoções positivas principais e 7 emoções negativas principais. As negativas se injetam por si mesmas nos impulsos de pensamento, o que assegura a passagem para o subconsciente. As positivas devem ser injetadas pelo princípio da autossugestão nos impulsos de pensamento que o indivíduo quer passar ao subconsciente. Foram dadas as instruções no capítulo da autossugestão. Essas emoções ou impulsos de sentimentos podem ser comparados ao fermento do pão, pois constitui o elemento de ação que transforma impulsos de pensamentos passivos em ativos. Assim se pode compreender porque os impulsos de pensamento, misturado com as emoções, recebem ação mais rápida que os impulsos de pensamento originário da razão fria. Você está se preparando para influenciar e controlar o auditório interno do seu subconsciente, para entregar-lhe o desejo de dinheiro que você quer transmutado em seu equivalente monetário. É essencial, pois, que entenda o método de abordar o auditório interno. É preciso falhar-lhe a língua, ou ele não entenderá o seu chamado. Compreende melhor a linguagem da emoção e do sentimento. Vamos, pois, descrever aqui as 7 emoções positivas principais e as 7 emoções negativas principais, de modo que você possa aproveitar as positivas e evitar as negativas, ao dar instruções ao subconsciente. Subtítulo: As 7 emoções positivas principais. Número 1. Desejo. Número 2. Fé. Número 3. Amor. Número 4. Sexo. Número 5. Entusiasmo. Número 6. Romance. Número 7. Esperança. Existem outras emoções positivas, mas essas são as 7 mais poderosas e mais comumente usadas no esforço criador. Domine essas 7 emoções. Só pode ser dominada pelo uso, ou seja, pela prática. E as outras emoções positivas estarão ao seu dispor quando delas precisar. Lembre-se, quanto a isso, que você está estudando um livro destinado a auxiliar a desenvolver a consciência do dinheiro, enchendo a mente com emoções positivas. Subtítulo: As 7 emoções negativas principais, ou seja, as emoções que precisam ser evitadas. Número 1. Medo. Número 2. Ciúmes. Número 3. Ódio. Número 4. Vingança. Número 5. Ganância. Número 6. Superstição. Número 7. Raiva. Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo.
uma ou outra deve dominar. É responsabilidade sua assegurar que as emoções positivas constituem influência dominante em sua mente. A lei do hábito virá em seu auxílio. Forme o hábito de aplicar e usar as emoções positivas. Acabarão por dominar-lhe a mente tão completamente que as negativas não poderão nunca mais entrar. Somente se seguir essas instruções literal e continuamente é que você poderá adquirir o controle sobre o subconsciente. A presença de uma única emoção negativa em seu subconsciente é suficiente para destruir todas as transformações do auxílio construtivo do subconsciente. Subtítulo: Oração e subconsciente. Se você é do tipo observador, deve ter notado que a maioria das pessoas só recorre à oração depois de tudo ter falhado, ou então reza por algum ritual de palavras sem significados, e como é de fato que a maior parte das pessoas rezam porque tudo o mais falhou. Fazem oração com a mente tomada pelo medo e a dúvida, emoções com as quais age o subconsciente, passando-os à inteligência infinita. Do mesmo modo, é essa a emoção com que a inteligência infinita recebe com a qual age. Se você reza por algo, mas ao rezar teme que não vai receber, ou que a sua oração não será atendida pela inteligência infinita, infelizmente, a oração terá sido em vão. A oração resulta, às vezes, na realização daquilo pelo qual se reza. Se você já teve alguma vez experiência de ter recebido aquilo pelo qual pediu, volte na memória e lembre-se do seu verdadeiro estado de espírito ao rezar e saberá com certeza que a teoria aqui descrita é mais que uma teoria. O método pelo qual você só pode comunicar com a inteligência infinita é muito semelhante àquele pelo qual a vibração do som se comunica pelo rádio. Se você compreende o princípio de funcionamento do rádio, sabe naturalmente que o som não se comunica enquanto não for transformado num grau de vibração capaz de ser detectado pelo ouvido humano. A estação transmissora de rádio capta o som da voz humana e modifica, aumentando as vibrações milhões de vezes. Somente assim pode a energia do som ser comunicada pelo espaço. Após essa transformação, a energia que originalmente tinha a forma de vibrações sonoras é levada aos receptores de rádio e esses aparelhos convertem novamente a energia ao seu grau de vibração original, de modo que se reconheça o som. O subconsciente é o intermediário que traduz nossas orações em termos que a inteligência infinita pode reconhecer, apresenta a mensagem e traz a resposta, em forma de plano ou ideias definidos para encontrar o objeto da oração. Compreenda esse princípio e saberá por que meras palavras lidas num livro de oração não podem e nem servirão como agente de comunicação entre a mente humana e a inteligência infinita. Como é de costume, no final de cada capítulo, o autor gosta de recitar algumas partes que ele julga ser interessante. Ele coloca como pontos de fixação. Subtítulo: Pontos a fixar. O subconsciente pode se alimentar de pensamentos fortuitos, pensamentos derrotistas ou pensamentos de sucesso e riqueza. A escolha é sua. Os resultados podem ajudá-lo a realizar ou prejudicá-lo. Reconheça as 7 emoções negativas principais e assegure-se de que não terá possibilidade de criar raiz em sua mente. Ao mesmo tempo, reconheça e domine com firmeza as emoções positivas importantes. Além da mente, jaz a inteligência infinita, para a qual sua mente pode ser sintonizada. Qual o aparelho de rádio, tanto transmitido como recebendo? A energia de todo o universo pode ajudar suas orações a serem atendidas. Dia a dia, você forma o poder de usar seu poderoso subconsciente. Logo, você controlará os impulsos primários que estão atrás de cada plano e cada parte de obra. Por fim, o homem é tão grande quanto a medida do seu pensamento.